Aí pessoal, mais uma videoaula para vocês sobre os números complexos, né? Vamos fazer algumas continhas aqui para tirar a dúvida de vocês. Os números complexos, eles são números compostos por uma parte real e uma parte imaginária. Essa parte imaginária tem o i. Eu vou explicar o que é o i para vocês, tá? Eles representam o conjunto de todos os pares ordenados x e y, certo? Cujos elementos pertencem ao conjunto dos números reais. Seria o conjunto dos números reais. Então a parte imaginária, eu vou pegar aqui a definição para vocês que está no meu livro aqui. Ó, a parte imaginária, esse i, é o símbolo i, ele foi introduzido pelo Leonhard Euler que viveu em 1707 a 1783. Então ele introduziu esse i e ele demonstrou com a raiz quadrada negativa de 121. Aí ele falou que essa raiz negativa de 121 é mais ou menos 11i. Como é que ele fez isso? Ele percebeu que menos 121 pode ser escrito numa forma de multiplicação, onde eu teria a 121 multiplicado por menos 1. Aí o 121 fica positivo, está sendo multiplicado por menos 1. Aí ele separou. Raiz de 121 vezes raiz de menos 1. Raiz de 121 é mais ou menos 11. Porque 11 vezes 11 é 121 e menos 11 vezes menos 11 também é 121. E esse valor aqui, ó, de menos 1, ele falou que é o i. Pronto. Aí adotou-se que raiz de menos 1 é igual ao i. Primeira definição para vocês. Vocês vão usar muito isso aqui nos números complexos, tá? Aí ele falou isso, que é o i. Então, raiz quadrada de menos 121 é mais ou menos 11i. Já pegamos aí o i. Então, vocês já entenderam o i. Já entenderam que dá para extrair uma raiz, certo? Agora eu vou fazer alguns exemplos para vocês aqui. No conjunto dos números complexos, x ao quadrado mais 25 igual a zero. Resolvendo aqui, vou fazer passo a passo para quem tem dificuldade, tá? É uma equação, então nós vamos eliminando e isolando o x. Mais 25 menos 25 e menos 25. Elimina desse lado, como é uma equação, tudo que se faz de um lado se faz do outro. Se eu tirei 25 daqui, eu tenho que tirar 25 daqui. Aqui vai sobrar só o quê? X ao quadrado e aqui 0 menos 25 menos 25. Agora vamos ter que eliminar esse expoente aqui. Se é o expoente 2, raiz quadrada. Raiz de um lado, raiz do outro. Elimina o expoente, elimina a raiz, que é raiz quadrada. Então o grau da raiz aqui é 2. Desse lado aqui, ó, vai ficar só o x, isolei o x. Agora eu vou resolver isso aqui, ó. Raiz de menos 25. Aí você pode fazer no cantinho. Eu vou fazer até de lápis aqui para vocês no cantinho, ó. Então vai ficar, ó. Primeiro você faz a multiplicação. 25 vezes menos 1. Aí agora você separa em duas raízes. Raiz de 25, raiz de menos 1. Raiz de 25, você sabe que é mais ou menos 5. E aqui a raiz quadrada de menos 1, nós vamos chamar de i, tá vendo? Ó?
Então aqui vai ficar a resposta final, mais ou menos 5i. Achei as duas raízes, né? Aí vai ser a raiz que nós chamamos, vai, x uma linha, ou x1, vai ser 5i, e o x2, ou x duas linhas, menos 5i. Agora vamos ver outro exemplo aqui para vocês. Coisa bem básica, fácil. Vocês podem ir dando pause no vídeo e tentando resolver. Ó, x ao quadrado mais 9 igual a 0. Vocês podem ir dando pause no vídeo, né? E ir tentando resolver. Aí depois vocês dão um play e eu vou resolvendo aqui. Lembrando que é uma equação, é bom sempre repetir, é bom sempre ter esse critério de que é uma equação, tudo que se faz de um lado faz de outro. Porque se você apenas aprender, eu vou passar para o outro lado invertendo o sinal. Aí quando for multiplicação ou divisão, você vai ficar com essa dúvida, o sinal vai, o sinal fica. Então você vai eliminando, neutralizando, tá? Menos 9 de um lado, se é mais 9, menos 9 de um lado, para eliminar. Se eu tirei 9 daqui, eu tiro 9 desse outro lado também. Ficou só x ao quadrado. 0 menos 9, 0. O aluno que fala 0 merece ficar com 0 na prova, né? Aí, ó, o que vocês vão fazer aqui? O expoente é 2, raiz quadrada. Se o expoente fosse 3, raiz cúbica. Aqui será eliminado, ficará só o x. E raiz quadrada de menos 9, vamos ter que resolver. Raiz negativa. No conjunto dos números complexos, é possível resolver uma raiz negativa. Se vocês estivessem nos números naturais, não era. Nos números inteiros, não. Os números racionais, não. Agora, nos complexos, dá. O que você vai fazer? Você vai escrever menos 9 em forma de multiplicação. 9 vezes menos 1. Professor, por que o menos 1? É porque 9 vezes menos 1 vai dar menos 9. Então é menos 1 vezes aquele número. Vamos separar em duas raízes. Raiz de 9 e raiz de menos 1. Raiz de 9, você sabe que é 3. Aí você não pode esquecer que é mais ou menos 3. E raiz quadrada de menos 1. Ih, professor, esqueci. Raiz quadrada de menos 1. Então vai anotando, tá? Ó. Raiz quadrada de menos 1 é i. Então vai ficar o i aqui. A resposta mais ou menos 3i. Tenta separar, né? Então, x uma linha, vou chamar de 3i. X duas linhas, eu vou chamar de menos 3i. Agora vamos para a última. A última nós vamos precisar usar o Bhaskara. A última é assim, ó. X ao quadrado mais 4x mais 5 igual a 0. Então vocês vão precisar utilizar o Bhaskara, porque por fatoração não vai dar. Porque por fatoração não dá, ó. O número que somado dá 4 e multiplicado dá 5. Somado dá 4 e multiplicado dá 5.
Não dá. Então vamos por Bhaskara. Aí vamos determinar os coeficientes. Coeficiente A é o que está com x ao quadrado. Tá vendo que não tem nada aqui? Tem sim, é 1. Ele não precisa aparecer porque ele é neutro. O que está com B, o x é o B. E o 5. Tá? Aí lembram que vocês aprenderam lá no 8º ano que uma equação, vocês achavam básica lá no 8º ano, o professor primeiro explicava assim, ó, os coeficientes a x ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Ele falava que aqui é completa, porque aqui tem o a, o b e o c. Aí você utilizava a fórmula de Bhaskara. Então o que está com x ao quadrado é a, o que está com x é b e o que não tem x é o c. Professor, mas isso vai mudar? Não, vai ser sempre assim. O a sempre vai ser x ao quadrado. Ah, professor, mas e se for o expoente for 3? Bom, aí não é resolução de equação quadrada, vai ser cúbica. Aí cúbica é outra coisa, tá? Cúbica é um pouquinho diferente, que eu vou ensinar mais pra frente. Pronto, eu achei os coeficientes A, B e C. Agora nós vamos achar o delta. Bom, delta você já tem a fórmula na ponta da língua, né? B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Como você tem os coeficientes ali do lado, é só fazer a substituição. Vou fazer a substituição, então vai ficar, ó, 4 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 5. Procurem fazer a substituição entre parênteses, para você não confundir, tá bom? É obrigatório? Não, não é obrigatório, é recomendável. 4 ao quadrado, 8. Que 8 é 16, é 4 vezes 4, tá bom? 4 vezes 1 vai dar 4. Pela regra de sinais, menos 4. Ó, essa continha que eu fiz aqui, ó, menos 4 vezes 1, menos 4. Vou abaixar o que eu não usei, que é o 5. Então vai ficar como aqui? 16 menos 4 vezes 5. Então vai ficar 16 novamente. E 4 vezes 5 é 20. Pela regra de sinais, menos 20. Então, meu delta será 16 menos 20, vai dar menos 4. Ah, professor, o delta é negativo, não tem raiz. Não tem raiz quando você utiliza os outros conjuntos. Agora, quando você utiliza o conjunto dos números complexos, vocês já viram que dá para extrair raiz negativa, utilizando o i como número imaginário. Agora, depois que eu fiz isso, nós vamos fazer x uma linha e x duas linhas. Eu vou deixar aqui para vocês verem que o delta é 4, menos 4. X uma linha, x duas linhas. Você pode usar x1, x2, tanto faz, tá bom? Menos b mais raiz do delta por 2 vezes o a. Menos b menos a raiz do delta por 2 vezes o a. E a raiz do delta já vamos fazer direto, tá? Não vamos ficar fazendo um monte de cálculo não, porque quando você entendeu, você já consegue fazer esses cálculos de cabeça. Então, o meu coeficiente b, ele é o 4. Então, onde tem b aqui na fórmula, vai ficar o 4. Então, vai ficar, ó, menos 4, menos 4. Tá vendo o sinal de mais? Aqui é sinal de menos. Raiz quadrada do delta. O delta, nós achamos que é o quê?
Olha o valor do delta aqui, ó. Menos 4. Dividido por 2 vezes o A. E o A vale 1. Agora vamos lá. Vamos aqui fazer esse número se transformar positivo e ficar 1i. Então, ó, menos 4. A raiz quadrada de menos 4, vou fazer aqui no cantinho aqui em cima, ó. Raiz de menos 4 vai ser 4 vezes menos 1. Vamos separar em duas raízes. Raiz de 4, raiz de menos 1. Raiz de 4, você sabe que é mais ou menos 2. E esse menos raiz de 1, não, é raiz de menos 1, vai ser o i. Como aqui nós utilizamos a raiz, o mais da raiz, então vai ficar mais 2i. E aqui embaixo nós utilizamos o menos, vai ficar menos 2i. 2 vezes menos 1. Não, 2 vezes 1, né? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Aí nós temos que fazer a divisão. Vocês vão perceber que nos números complexos nós temos o z. O número z. Que ele tem uma parte real e uma parte imaginária. Tá? Se ele tem uma parte real e uma parte imaginária, quando eu faço essa divisão aqui, o menos 4 dividido por 2, dá menos 2. Ela vai ser a parte real. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então aqui eu teria a parte real e aqui a parte imaginária. Não pode somar a parte real com a parte imaginária, tá bom? Menos 4 ó, dividido por 2, menos 2. E aqui, ó, menos 2 dividido por 2, menos 1i. Aqui eu tenho a parte real e aqui a parte imaginária, porque está com o i. Não pode somar. Então a minha solução aqui são essa e essa. Pronto, acabou aí. Tá bom? Aí agora acho que vocês conseguem fazer a avaliação que eu passei para vocês lá no Google Forms, tá? Ó, pessoal, por definição, i ao quadrado é igual a menos 1, tá bom? Não esqueça, tá? I ao quadrado é igual a menos 1. Porque se o i é raiz quadrada de menos 1, então i ao quadrado, você corta ali, ó, o expoente e a raiz, vai ficar só o menos 1.